O vinho já carrega aí, né, aquela história do o vinho é saudável. Na Borgonha, uma vinícola muito famosa é a vinícola que produz o Romanée Conti. Pra você ter uma noção, hoje 80% dos vinhos produzidos aliás, comercializados são vinhos que a gente vai tomar rapidamente. Meu pai colocava, quando a gente era pequeno, com 9, 10 anos, o vinho e um pouco de água nos almoços de domingo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Com Rose Pode. Lembrando vocês que estamos no Spotify. E o nosso assunto de hoje, gente, é muito legal, porque já com essa mudança de estação, estamos no inverno, né? E o que combina? Vinho. Vinho combina com inverno, porque a gente tem, né, todo esse glamour do vinho, de aquecer, de aproximar. O vinho é uma bebida muito sofisticada e também tem esse poder de unir pessoas. Bom, o meu convidado de hoje, ele é um profundo conhecedor de vinho. Ele é proprietário da franquia Gran Cru aqui em Presidente Prudente e também graduado em Direito na UnoOeste e pós-graduado na instituição Toledo de Ensino. E durante muito tempo, ele foi aí um idealizador do rodeio de Presidente Prudente, que era muito famoso na época dos vaqueiros, aí vocês vão lembrar disso daí. Estou falando de José Eduardo Darcy Pinheiro, mais conhecido como Zé Cavalo. Zé, obrigada, é um grande prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Imagina, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, gratidão. Os telespectadores, estamos aqui hoje para tirar as dúvidas, os mitos do vinho, contar um pouco da história do vinho também, né? E a gente tem muitas dúvidas, viu, Zé? Tem muita gente que conhece vinho, mas sabe pouco, né? Então hoje você vai aqui dar uma aula pra gente. Vamos delícia. tentar. Vamos destrinchar aí os Vamos. segredos do vinho. Mas antes da gente começar, Zé, eu vou agradecer aqui aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Laboratório Marlene Spear, Pioneirismo, Tradição, Modernidade e Qualidade, Laboratório Marlene Spear. E Celas Gasparini, sua cela de confiança, Arapucas Bar, Sueli Mendes, peças para mesas de doce de festas, Dias One, perfumaria artesanal. Olha que legal, gente. E hoje estamos então com Gran Cru aqui, servindo este vinho maravilhoso para a gente. Obrigada, Zé, também pelo vinho. Imagina. Pelo presente aí, lindo. Eu vou postar depois para vocês verem, gente. Bom, vamos lá, vamos começar aí falando um pouquinho de vocês. Da onde que você começou esse projeto de trabalhar com vinho? Na verdade, isso aí nasceu dentro da minha casa. É Meu mesmo? pai é advogado, mas um estudioso do vinho. Ele adorava e tanto é que ele deixou até uma biblioteca para gente de vinhos. E na minha casa sempre era hábito dele, os almoços de final de semana, enfim. E eu não tinha muita intimidade com o vinho. E ele gostava de abrir o vinho e falar sobre o produtor e tudo. Que legal. E eu comecei a tomar vinho com ele, e aí ele já detectou. Falou, você gosta de vinho da América do Sul, você não gosta de vinho europeu. Ainda, ele falou. Nossa, então ele entendia muito. Bastante. Não, modéstia à parte, ele foi uma pessoa no vinho que marcou aqui. Tem um pessoal aqui em Prudente até que eles tinham uma confraria, até hoje a gente bate papo. E ele começou, a gente tinha esses almoços familiares, todo mundo em casa, assim, sempre gostou. E eu fui trabalhar com vinho em 2008, por aí. Eu montei uma loja multimarcas em parceria com a Alessandra lá do Baravura. Sim. Hoje ali na Ciro Bueno. Aham. E
Foi passando um pouco o tempo, eu resolvi conhecer, eu já comprava da Gran Cru, porque como a gente é multimarcas, a gente compra de várias importadoras, né? Eu fui conhecer a Gran Cru em São Paulo, meu pai sempre falava muito bem da Gran Cru, do portfólio que eles tinham, e, enfim. E era uma importadora que tinha esse sistema, era uma das poucas até, que tinha esse sistema de franquias no Brasil. Hoje nós somos 140 lojas no país, né? E estamos completando 10 anos de Gran Cru aqui em Presidente Prudente, e eu me interessei por esse negócio da franquia, e eu trouxe a Gran Cru para Prudente e fomos a primeira loja especializada em vinhos de Prudente e região. Próximo a nós tinha Marília, por exemplo. Então, assim, uma loja com uma gama muito grande de rótulos, que aí você sai um pouco daquela coisa... eu tomo Malbec, Cabernet, eu tomo Sauvignon Blanc, Chardonnay, por exemplo. E a gente trouxe um portfólio com 600 rótulos, mais ou menos, uma variedade muito grande. Então, tinha uvas que as pessoas falavam, nossa, mas eu nunca ouvi falar. E aí implantamos a Gran Cru aqui, com o trabalho de varejo, e também a gente faz atendimento aos restaurantes da cidade e região. A gente também faz esse atendimento com os nossos vinhos. E vocês também vocês levam o vinho para festa, né? Sim, hoje foi passando o tempo, foram aparecendo algumas inovações. Então hoje, por exemplo, a gente tem o carrinho Gran Cru, que a gente chama, né? Que é aquele estilo, meio que um carrinho de pipoca, em que você coloca charmoso os vinhos, e então você vai, nós vamos para eventos, até as feiras de condomínios fechados a gente tem participado. Então, a nossa missão também é levar o vinho até a pessoa e descomplicar, porque o vinho é uma coisa que, assim, no Brasil ele foi muito elitizado lá atrás. Sim. Porque se você for ver, o europeu é a bebida deles, do dia a dia. O lavrador europeu, ele é o plantador, ele tem a vinícola, enfim. Eu tenho um amigo meu italiano que foi sommelier executivo da Gran Cru, Massimo Leoncini, e ainda ele falou, Zé, lá na Itália, meu pai colocava, quando a gente era pequeno, com 9, 10 anos, o vinho e um pouco de água nos almoços de domingo, para a gente já ir experimentando. Então, assim, a cultura deles é muito forte, do europeu. Entendi. E no Brasil vem aprimorando, vem crescendo. E o sentimento que eu tinha, quando eu abri a Gran Cru, por exemplo, as pessoas falavam assim, nossa, mas a sua loja é só para quem entende de vinho. A sua loja é só de vinhos caros, não sei o quê, muito pelo contrário. Eu sempre exemplifico, se você vai numa loja ou numa concessionária comprar carro, você tem que ter uma pessoa apta lá para te explicar sobre o carro, para chegar mais próximo do que você quer e você adquirir aquele conhecimento do que você está comprando. E nós, lá na Gran Cru, temos isso. Os nossos consultores têm treinamentos semanais sobre vinícola, sobre uva, sobre região. Então, para quê? É justamente para a pessoa que, às vezes, no bom sentido, eu falo, o leigo do vinho, ele chega lá e fala, olha, eu gosto de Malbec. Aí nós vamos oferecer o Malbec, podemos oferecer uma uva que seja similar a Malbec também, para ele sair um pouco e conhecer um pouco mais do mundo do vinho. Que bacana. Então, as pessoas chegam lá, a gente... E é muito legal quando você atende esse tipo de público, porque você tem o retorno. Então ele volta novamente na loja e fala assim, poxa, aquele dia, aquela dica que você deu foi demais. Então eu acho que isso tira um pouco essa impressão que as pessoas têm que a loja de vinho tem que ir lá e conhecer de vinho. Muito pelo contrário. Que legal isso. Falando um pouquinho, então, da história do vinho, Zé, como que foi essa evolução ao longo dos séculos? Olha, o vinho tem aí várias histórias, né? Até o Dionísio, que é o deus Baco grego, né? Eles falam que ele que tinha a fórmula, ensinando as pessoas a fazerem o vinho, enfim. O método, né? Mas, assim, documentos mesmo remetem a 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo. Os egípcios, os gregos já faziam vinho. Aí tem a documentação, digamos assim, de eles fazendo a prensa do vinho com o pé, a fermentação, as ânforas.
e eles foram os percussores, digamos assim. Depois o Império Romano também foi um disseminador muito grande, e aí as regiões que já iam plantando são regiões hoje que é Itália, que é França, Espanha, outros países, e o vinho veio entrando na cultura deles, né? E foi sendo disseminado. Uma forma que se usava muito era a própria igreja. Ela, com os Verdade. missionários, já aqui mais um pouco à frente, em função da Eucaristia, o sangue de Uhum. Cristo, eles traziam e levavam os vinhos, né? Então, o vinho veio cada vez mais entrando na cultura dos povos. Se você remeter, por exemplo, tem a região da Borgonha, na França. Era uma região muito interessante, porque tinha os frades, e Uhum. esses frades, esses freis, eles tinham as abadias, e eles começaram a produzir vinho. Produzia vinho para venda, para tudo. Hoje é uma região muito expoente no mundo do vinho. E depois teve uma contribuição no mundo do vinho nesse aspecto em que a igreja fazia parte, que Napoleão, pós-Revolução Francesa, ele resolveu montar o Código Civil, ou seja, o Ah, Código é? de Napoleão. Ah, E o que falava a lei naquela época lá? Que a herança só ia para o primogênito. verdade. Antes era na mão da igreja, aí ele fez É, aí é. teve uma mudança pós-revolução, e aí ele veio e falou: não, a gente vai mudar isso, e a herança vai para os familiares, enfim, como Uhum. é a cadeia hoje, né? Sim. E aí as terras começaram a ser divididas. A Borgonha foi uma região da França que teve muito benefício nesse sentido, porque aí foram vários vinhedos, vários proprietários, enfim. Já a região de Bordeaux não teve tanta divisão como é Borgonha, Uhum. mas foram assim fatos históricos que ajudaram muito o vinho e a disseminação do vinho. Depois o vinho veio para a América, a igreja também, através do México, foi difundindo com esses missionários. No Brasil chegou em 1530, alguma coisa do tipo. Uhum. Diz que Brás Cubas trouxe umas videiras europeias, começou a plantar ali no litoral, e com o tempo não foi dando muito certo, tanto é que depois, muito tempo, chegou. E hoje o Rio Grande do Sul, por É. exemplo, é um grande produtor no Brasil do vinho. E o vinho teve essa evolução do quê? Na produção. Então, Uhum. antigamente tinha aquela história, olha, vamos amassar, né, o pé para fazer Isso. É. todo o processo. O vinho ele era fermentado em ânfora, depois veio a barrica. Hoje tem um maquinário de alta tecnologia na produção do vinho. Que É. bacana. Que história legal, gente. Olha isso, né? Bacana a produção. Tá vendo? Não é só abrir a garrafa, tem toda uma história por trás disso. E não só isso, mas o vinho é muito bom, né, Zé? E eu não sei se inventaram isso aí porque as pessoas gostavam muito de tomar vinho, mas ele tem algum valor nutricional? Hum. O vinho já carrega aí, né, aquela história do o vinho é saudável. É A verdade. taça uma taça diária, uma taça na semana Uhum. é uma bebida saudável. O vinho hoje existe de sempre, né? Ele existe uma produção que está ganhando muito espaço já há bastante tempo, que eu acho que aí parte um pouco para esse lado, é a produção de vinhos mais elaborados, sem tanto a interferência humana. Então, menos barril, são vinhos que a parte química de conservante, o pessoal Uhum. está olhando muito para isso, entendeu? Sim, Então, eu falo, o vinho com moderação sempre é muito bom, sim. é verdade. Quais são as regiões, as vinícolas mais famosas do mundo, Zé? Olha, vinícolas tem várias, por exemplo, eu vou começar falando assim, olha, vamos pegar duas regiões muito Tá. famosas, três, aliás. Champagne, que nos remete a Moët Chandon, Veuve Clicquot, Dom Perignon, né? São Uhum. champanhes de alto gabarito, alta gama. A região de Bordeaux, na França, onde faz os clássicos vinhos com
O corte o que é, o blend o que é, são os vinhos que são feitos de mais de uma uva. E a região da Borgonha que eu estava falando recentemente. Então, por exemplo, na Borgonha, uma vinícola muito famosa é a vinícola que produz o Romanée Conti. O Romanée Conti é um vinho... A Borgonha predomina a uva tinta Pinot Noir. Tá. Ela predomina Pinot Noir e tem uma segunda uva chamada Gamay. Os produtores lá na Borgonha, é muito interessante que essa divisão que foi feita, existe vinhedos que são assim de meio hectare até menor. Então não tem uma extensão tão grande né, em relação a outras culturas, digamos assim. A Borgonha tem muito disso. Tem os vilarejos e predomina a Pinot Noir, e a Gamay é uma segunda uva tinta deles. O Romanée Conti é produzido 100% de Pinot Noir. Ele é um vinho hoje que, assim, 70, 80, 90 mil reais a garrafa. Nossa. Fácil. Eu não estou querendo impressionar só pelo preço que eu digo, mas ele é um vinho de muita qualidade. O que faz o vinho ter muita qualidade é porque a produção dele é muito pequena. Ao invés de, olha, deu 10 cachos no meu vinhedo, eles vão lá e podam alguns cachos para que outros se desenvolvam melhor. Ainda brinca, é uma lavoura antagônica. Nossa. Ao invés de se produzir, quanto mais produzir, melhor. Não, os vinhos mais caros, Entendi. Justamente, eles têm passam por esse processo de diminuir um pouco para que aquele cacho produza um vinho de maior qualidade. Então, o Romanée Conti é um vinho que eu destaco muito nessa região da Borgonha. E depois em Bordeaux, é uma região que predomina os cortes, os famosos blends no mundo, né? Predomina Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Carmener, Petit Verdot e Malbec. Esse é o corte bordalês antigo que eles falam. Esse corte faz vinhos mais possantes, depende muito. E Bordeaux é uma região que ela deve ter hoje mais de 10 ou 15 sub-regiões. Então, um vinho muito consagrado de Bordeaux, Chateau Petrus, e ele é diferente do que toda a região produz, porque ele é feito de uma uva só, da Merlot. Então, ele já é um destaque por isso, porque a região produz vinho com blends, né, com várias uvas, e ele não, ele é um vinho de Merlot. Mais um outro vinho muito famoso da região, uma vinícola muito famosa de Bordeaux, é o Chateau Margaux, também um grande Premier Cru da França. Então, são vinícolas e vinhos que têm um destaque. A família Rothschild também é uma família que participa há muito tempo do mundo do vinho. Então, tem produtores icônicos aí na França, no mundo inteiro, mas a França chama muita atenção por isso. Tem, assim, algumas variedades de vinho que se destacam mais? De uva, quer dizer? Olha, hoje o público consumidor mudou muito. Antigamente, o vinho, principalmente na nossa percepção no Brasil, né? Como eu falei, era uma coisa um pouco mais elitizada, era uma coisa... Não era de fácil acesso. Verdade. Hoje você vai a uma rede de supermercado, você vai numa loja especializada, você vai num empório, você tem um acesso mais fácil ao vinho. Mas, por exemplo, a Cabernet Sauvignon é uma uva muito conhecida. Ela é até da região de Bordeaux, na França. É uma uva muito conhecida. A Malbec também é uma uva que hoje o brasileiro tem muito conhecimento, mas mundialmente eu chamaria atenção para Cabernet Sauvignon e na branca Chardonnay. São duas uvas muito conhecidas e também foram plantadas em várias partes do mundo pela facilitação no cultivo delas. Entendi. Então, são uvas que mundialmente são muito conhecidas. A Chardonnay, ela é branca, né? Branca, Tá, branca. é o vinho branco. Exatamente. Ela também é a uva branca da Borgonha. A Pinot Noir é a uva tinta e a Chardonnay é a uva branca, onde você faz vinhos de guarda branco. Esses dias eu tomei um vinho branco de guarda,
Chardonnay da Borgonha, ele tinha 16 anos. O que significa esse vinho de guarda? O vinho de guarda é aquele vinho que ele é preparado desde o cultivo lá no vinhedo até a produção dele engarrafado, para ser um vinho para tomar com 10, 15, 20, até 25 anos você vai envelhecer esse vinho. Então a gente chama de vinhos de guarda. Tá. Isso é muito comum nesses tintos que são feitos para isso. E brancos, principalmente os da região da Borgonha, a Chardonnay é uma uva que ela aceita muito o barril de carvalho. Não que necessariamente tenha que passar pelo barril, mas isso vai dando toda uma estrutura para esse vinho aguentar muito tempo. Então me chamou muita atenção que era um vinho, foi até o presente de um amigo, o Rodrigo, e ele falou, tem 16 anos esse vinho. E eu abri na minha casa a primeira vez, os não habituados a tomar um vinho já envelhecido, puseram no nariz e falaram, nossa, esse vinho está estragado. E foi assim uma surpresa, porque ele deixou o vinho branco dando uma respirada, né? E serviu novamente na taça, o pessoal falou, nossa, que vinho. Olha E eu tomei, é um vinho, assim, maravilhoso mesmo. Então, tem tudo isso. No mundo do vinho, existem várias situações que as pessoas, às vezes... todo vinho é para quanto mais velho, melhor, no vinho tinto. Sim. Não. Pra você ter uma noção, hoje, 80% dos vinhos produzidos aliás, comercializados, são vinhos que a gente vai tomar rapidamente. Então, eles são feitos para aquilo. Para quanto mais rápido você tomar, você vai estar pegando o apogeu dele, o ápice dele. Ele não é um vinho de guarda. Então, ele é um vinho que você pôr lá, e guardei 10 anos, abriu, oxidou, virou vinagre, né? Que o pessoal brinca. E então, a maioria dos vinhos tintos hoje são vinhos para a gente tomar rapidamente. É o nosso vinho que a gente fala de alta rotatividade. E no branco, também, o branco, quanto mais cedo tomar, melhor. Com exceção desses vinhos que são feitos, preparados para durar mais tempo em garrafa. Entendi. Uau, que legal isso. Falando em consumo brasileiro, né? Vamos dizer aqui, quais são as preferências do brasileiro aí? Olha, hoje eu tô para te falar que o brasileiro, cada vez mais... Na verdade, assim, se você for analisar, o brasileiro, ele consome muito vinho da América do Sul. Tanto é que o Chile é o país que mais... são um país que a gente mais compra. É Chile, Argentina, Portugal andou batendo ali na traseira da Argentina, até passou um ano, mas são os vinhos que mais entram. Então, o que acontece? São vinhos que de fácil acesso. Então, a gente acaba acostumando a tomar os vinhos dessa região da América do Sul. Hoje, o mercado, como está expandindo muito, né? A gente, em relação ao europeu, ainda toma muito pouco vinho, per capitamente, mas como o Brasil está crescendo muito, a gente tem oportunidade de oferecer outras variedades. Por exemplo, eu falo assim, no atendimento meu em loja, antigamente era muito América do Sul. Aí chegou uma uva no Brasil chamada Primitivo, vem da região da Puglia, na Itália. O que foi o Chanda Primitivo? Ela é uma uva que ela tem um amadurecimento muito precoce, e isso reflete no quê? No vinho, porque o vinho vai ter uma suavidade maior. Não é aquela suavidade de doce, mas ele vai ter uma gramatura de açúcar maior nele. Então, ele é um vinho que tem um tanino, que é aquela sensação de amarrar a boca, muito sedoso. E ela foi uma uva, antes do brasileiro descobri-la, era muito Pinot Noir que a gente oferecia. E depois a gente começou a oferecer a Primitivo. E as pessoas foram descobrindo essas outras uvas, e aí aquela história. Às vezes eu até brinco, né? Eu tenho cliente que chega lá, não, eu quero o vinho da uva tal, do produtor tal, e às vezes ele quer até aquela safra tal. E eu brinco com esse cliente, eu falo assim, mas experimenta esse. Mas semana passada teve uma venda que foi muito engraçada dessa. O cara falou assim, não, é o Tempranillo tal. Não, e não tinha garrafa daquele Tempranillo. Experimenta esse Tempranillo. Não experimento. Eu falei, então, que dirá se oferecer outra uva, né? Você vai ficar bravo comigo. E as pessoas ficam muito presas, às vezes, mas hoje a gente tem essa percepção
que as pessoas estão cada vez... Porque, assim, o que eu penso? O vinho é vender experiência. É verdade. É uma experiência que eu vou pegar a garrafa, vamos sentar aqui eu e você bater um papo, vamos tomar um vinho. De alguma forma, a gente vai passar por uma experiência, batendo esse papo, tomando esse vinho. Nossa, esse eu gostei por conta disso, por conta daquilo. Então, é uma experiência. Então, por isso que eu acho que as pessoas cada vez mais têm que se dar essa liberdade para ir conhecendo. Verdade. E gosto é gosto, paladar é paladar. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu respeito muito no oferecer para o cliente. E quais são as etapas da produção do vinho para a gente conhecer? Assim? A produção do vinho, ou seja, colheita geralmente manual, né? E feita na parte da manhã ou à noite, que é os momentos mais frescos, para o fruto já não chegar rasgadinho lá na vinícola onde vai ser produzido. Depois ele chegando na vinícola, ele é descarregado, ele passa por uma esteira onde é feita mais ou menos uma seleção de frutos. Tá. E aí esse vinho ele vai entrar para fazer o quê? Para se tirar o mosto. O mosto o que é? Aquele líquido que sai antes de se virar vinho, antes da fermentação. No vinho tinto, faz esse processo e aí, obviamente, tem o contato com a casca, com tudo. O que diz respeito a um vinho ser muito tânico ou não, depende da casca dele. Então, a Cabernet Sauvignon já é uma uva com a casca um pouco mais grossa. Por isso que ela é mais tânica. Então, tudo isso. E aí, o vinho, quando se tem o mosto, você põe as leveduras dentro do recipiente, aonde vai acontecer a fermentação alcoólica. A levedura é um fungo, tanto da natureza, tanto quanto leveduras que o próprio produtor pode... Existe o comércio delas nas regiões produtoras de vinho, que não são as naturais que a gente fala, não são as leveduras selvagens. A levedura vai fazer o processo de fermentação no que? O açúcar vai ser transformado em álcool. Nesse momento, ela vai até um certo ponto, e a gente até brinca, a levedura fica bêbada, ela morre, e aí é onde é interrompida a fermentação. Óbvio que o produtor tem controle sobre tudo isso, dependendo do tipo de vinho que ele está fazendo, enfim. E daí esse vinho, ele vai passar por um processo do quê? Ele vai para um descansinho, ele pode descansar direto na garrafa, como ele pode ir para o barril de carvalho, onde ele vai passar o tempo para depois ser engarrafado e descansar na vinícola para depois ser comercializado. Acho que o pessoal, o que mais consome é o tinto, né? Ainda de janeiro a janeiro é o tinto. O rosé e o branco subiu muito o consumo, principalmente na nossa região. Porque o que eu percebi, por exemplo? Digamos que você se habituou a tomar vinho por conta de saúde, por conta que você, olha, é a bebida que eu tô gostando mais, papapá. Você tinha o tinto. Quando chegava o calor e ia aqui pro dente, bastante. As pessoas, mas eu tô sem a opção. E aí foi aonde a gente também contribuiu. Eu falo que a loja teve uma contribuição muito legal por isso. A gente tem degustações semanais na loja, que é justamente para quê? Para você ir lá e conhecer novas tendências, novos vinhos, novas uvas, e as pessoas foram experimentando e aí sim aderindo. Por quê? Gelado, óbvio, já é os espumantes também, né? Já é uma coisa que agrada, o gelo está gelado. E aí as pessoas foram pegando essa percepção de paladar. Então, o consumo subiu bem do branco e do rosé. Mas o tinto ainda é o vinho que se vende de janeiro a janeiro. José, quais as diferenças deles? Do tinto, do rosé, do espumante? Vamos lá. O vinho tinto, ele passa por esse processo todo. O branco, ele tem uma prensagem antes da fermentação, porque do fruto, para você arrancar mais, você tirar mais sabores, olfato daquela uva branca. O tinto já também fez a fermentação, o branco também. O rosé, ele começa como se fosse a produção do tinto, só que depois vira uma produção de branco, entre aspas. Por quê? O rosé, o que determina aquela cor dele, ele é feito de uva tinta,
né? Ah, Tanto é tá. que de uva tinta se faz vinho branco, mas de uva branca não se faz vinho branco, não faz vinho verdade. tinto. O rosé, a cor dele está muito ligada ao tempo que ele ficou com a casca, o líquido ficou com a casca, o mosto que a gente fala. Depois retira. Então, o produtor que determina esse período, que geralmente dura até 48 horas. Uhum. E faz depois o processo normal dele de produção. O tinto, a estrutura dele é o tanino, Tá. que é aquela percepção que a gente fala Isso. da beliscadinha na boca, Aham. Que amarra, né, e ela dá ali. uma sequidão. Dá uma sequidão, é Ela dá uma verdade. sequidão, mais É. tânico. A estrutura do vinho branco e do rosé, principalmente do branco, já é o quê? A acidez dele, Uhum. tá? Porque a casca do branco, ela não é tirada tudo, mas ela não leva, não tem o tanino, não tem, então você não vai ter essa percepção. Mas Entendi. falando assim, o tinto tem uma estrutura formada por acidez, tanino e álcool. Esse é o tripé do equilíbrio do vinho, na verdade. Tá. Então, às vezes, você pode pegar um vinho e falar, nossa, esse vinho aqui está um pouco com acidez um pouco mais alta, É me verdade. incomodou. Não quer dizer que esse vinho foi mal produzido, pode ser até um defeito do vinho, sim. Sim. Mas às vezes é porque ele precisa de mais tempo na garrafa. Os vinhos que têm tempo em garrafa, que são feitos para ficar em tempo em garrafa, a tendência é aveludar mais o tanino, a acidez, porque aquilo é o corpo dele. Se ele perdeu a acidez e o tanino, Acabou. vira uma bebida sem sentido algum na boca, no palato. Entendi. E o vinho branco e o rosé, geralmente não, a estrutura deles é a acidez deles. Então, às vezes, você pega um vinho de Pinot Grigio, que é uma uva italiana, muito produzida pela Itália, ela é francesa, mas ela ficou muito famosa pela Itália. Ela já tem uma acidez de média para alta. Se você pega um Chardonnay passado em barrica, em carvalho, o carvalho geralmente empresta a baunilha para o vinho, tudo, você já vai sentir um vinho mais untuoso, mais estruturado, com uma acidez mais baixa. Então, essas são percepções das características das uvas. Mas paladar é paladar. Às vezes a pessoa... por exemplo, o Cabernet Sauvignon, feito em barrica, tudo bonitinho, é um vinho que tem estrutura, tem corpo. Às vezes chega a pessoa lá na loja, eu adoro tomar vinho, mas eu não gosto de vinho forte. Não, que uva você gosta de tomar? Vou tomar Cabernet Sauvignon. Então, essa percepção do palato, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, a gente que comercializa o vinho, e é uma coisa muito subjetiva, né? É verdade. E tem essa coisa do vinho tinto, a gente consegue tomar na temperatura ambiente. Já um branco ou um rosé, não sei, acho que eu não conseguiria tomar. Rose, na verdade, assim, se você for ler no contrarótulo ou na ficha técnica do vinho tinto, vai estar falando lá, tomar de 15 a 16 graus, tem vinho que fala até em 17 graus. Mas isso a gente tem que considerar também, que aqui para nós o clima é totalmente diferente do cara verdade. que vai abrir um vinho nos Estados Unidos em dezembro. Ele vai tomar a temperatura ambiente mesmo. Verdade. Eu aconselho sempre aqui, por exemplo, vinhos mais estruturados, tinto, ninguém fica com termômetro e não sei o quê, a tua percepção de palato. Tá. Mas não gele muito esse vinho, porque aí você vai perder todas as características que ele vai ter. Ele vai virar uma bebida gelada. Tá? Entendi. Então, assim, eu acho que hoje o tinto agrada muito aqui, na faixa de 14 graus, por aí, a gente vê que tem essa percepção. Legal. Por exemplo, os vinhos mais leves, tintos, como o de Pinot Noir, já é um vinho que você pode baixar um pouquinho mais a temperatura. Você não precisa tomar nessa temperatura um pouco mais alta. E os brancos, brancos, rosés e espumantes, a gente instrui 8 graus, 9 graus, só se forem esses vinhos mais complexos, brancos, barricados, tudo, aí tecnicamente se fala para tomar em 12 graus, 13 graus. Mas é o que eu falo, o vinho, outra coisa muito recorrente, né? As pessoas chegam na loja, eu tomo vinho, mas não entendo. Eu queria tomar vinho, mas eu não entendo. Aí eu
dá brinco. Fala, nossa, eu tomo cerveja, eu não sei nada de cerveja. É verdade. Não é? Não é uma coisa que É. você pode se aprofundar, obviamente. E aí é o enófilo, né, que fala. Tem o enólogo, que é o que produz o vinho. O sommelier, ele estuda para vender e comercializar o vinho, seja no restaurante ou em lojas especializadas. E o enófilo somos nós, que temos interesse, vamos estudando, Entendi. ou seja, meio autodidatas. Então eu falo assim, nesse quesito, vai se você quer se aprofundar, se não quer, não tem problema algum. Então toma o seu vinho, que bateu com o seu paladar, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá, eu tenho uma adega em casa, aí eu tenho vinho tinto, eu tenho branco, eu tenho rosé. Que temperatura você indica pra gente deixar essa adega? As adegas, hoje, se você tem tanto essas adegas com dual zone, que eles falam, né? Duas temperaturas que você pode ajustar. Tá. Ou você tem adegas distintas, digamos, a de branco e a de... então é bom de tinto. ter essa separação. O tinto eu deixo, por exemplo, a minha adega de casa, eu deixo meus tintos a 15 graus. E os brancos eu deixo a 10. Então, assim, porque são vinhos que o branco é um vinho que está praticamente pronto também para mim tomar. É tirar dali um balde de gelo, alguma coisa, ele já está bem próximo da temperatura para se tomar. Quem não tem adega, isso também é uma coisa que as pessoas conversam muito com a gente. A coisa que prejudica o vinho é o calor e o sol. Luminosidade e calor. Isso aí é ruim para o vinho. Então, você que vai guardar o vinho em casa e não tem adega... Eu lembro, meu pai tinha um lugar em casa antes dele ter a adega dele. Era um armário embaixo de uma pia que tinha numa copa da casa, e era bem fresquinho mesmo, sabe? E fechado, na escuridão, ele forrava até com um jornalzão assim, colocava os vinhos deitado, porque a rolha vai estar em contato com o líquido ali, ela não vai ressecar, não vai sofrer com temperatura nem nada. Então, procurar um local onde você tenha pouca luz e não tenha calor. Por quê? A luz e o calor, elas aceleram o envelhecimento do seu vinho. E aí você não tem um vinho de guarda ou mal conservado, esse vinho pode se perder com o tempo pela má conservação dele guardado. Que legal. Boa, ótima essa dica. Excelente. Viu, produção? Eu sei que gosta de tomar vinho, ó, e guardar na sua adega. Ô Zé, e quais são as técnicas para uma degustação de vinho? Você falou que vocês lá têm, né? Uma vez por semana, no sábado, né? Tem aí, como que explica pra gente essas técnicas? Vamos fazer até um teste aqui. Vamos. Eu trouxe um vinho argentino, o Felino, que é da Cobos. Ele é de uva Malbec. Ele é um vinho que, tecnicamente falando, ele tem mais estrutura, mais encorpado. E eu trouxe um vinho do Uruguai, de uma uva chamada Marcelã. A Marcelã, o que ela é? Ela é uma uva que nasceu da cruza da Cabernet Sauvignon com a Mourvèdre, que é uma uva do sul da França. Aqui existe uma outra particularidade. Esse vinho, ele é feito por um sistema de maceração carbônica. A fermentação dele se dá dessa forma. O que é maceração carbônica? Você pega um recipiente, você joga com cacho, com uva, com tudo dentro. Fecha, esse recipiente ele perde, não tem oxigênio, está vedado, e a uva vai começar a fazer o peso dos cachos, vão começar a fazer o peso, os cachos vão começar a fazer o peso, e cortar, a uva vai começar a abrir. Aí ela faz a fermentação dela. O que resulta nisso? Vinhos bem leves e mais frutados. Então, já estou te dando a dica vamos lá. da percepção técnica, não da percepção sua. Então, a gente tem aqui a degustação, ela é uma... Vamos lá. Para você degustar, a técnica começa no visual do vinho. Ou seja, o visual do vinho, você vai buscar tanto a percepção, se pode ter algum sedimento nesse vinho, alguma coisa que possa indicar que esse vinho não esteja bom,
Mas como também você vai fazer um comparativo. Por exemplo, dá para você colocar na luz e ver um comparativo da tintura da Malbec em relação à Marcelin. Daqui eu já consigo ver a diferença. Exatamente. Uma outra situação, qual é? Por exemplo, os vinhos mais novos, eles têm essa cor viva, mais presente, mais pujante, mais brilhante. Os vinhos que são mais antigos, os vinhos que já são muito envelhecidos em garrafa, você já vai ver que ele tem uma cor que a gente chama cor de telha, ou atijolada aqui no anel, em volta. Então aqui, a minha percepção é de um vinho jovem ainda. A minha percepção é que a coloração da Malbec é um pouquinho mais escura que a do Marcelin. Verdade. Tá? Então, você faz essa etapa do visual que a gente fala. Depois você vem para o olfato. O olfato, o que você faz? Você ainda não faz aquela rodadinha famosa. Você vai chegar... Vamos lá, produção. E ter a presença, e sentir a presença do olfato, se realmente também esse vinho não está com um cheiro esquisito. Porque existe um vinho que foi mal conservado, mal guardado. Existe o fungo da rolha, que chama Bochonnet, é um nome francês, que ela dá aquela sensação de papelão molhado, couro molhado, sabe? Você... Ou o vinho oxidou, você já vai sentir aquele vinagrão assim aqui na boca. Então você faz aqui um primeiro contato. Depois você vai fazer a famosa giradinha. Aí dá a giradinha. Exatamente. Essa viradinha você vai ter uma percepção do quê? O álcool do vinho. Existem essas lágrimas que a gente fala, estão descendo, elas quanto mais densa, mais alcoólico é o vinho. Ela quanto mais fina, mais imperceptível, o vinho tem menos álcool nele. Esse vinho, ele deu uma chorada boa. Então, próximo episódio aqui. Depois tem o próximo episódio aqui na sequência aqui, produção. Eu já bebi, né? Apressada. Você faz a identificação dos aromas, né? Os aromas é uma coisa também que depende muito da sua memória olfativa, ou de você praticar, ou de você, que nem o sommelier mesmo, ele tem, ele trabalha, ele vai num Ceasa da vida lá, compra um monte de fruta, compra um monte de... E ele cheira, e ele tudo, porque ele tem que ter essa percepção. Ele tem que ter, é daí que você vai desenvolver. Lógico, tem pessoas, a minha mãe é assim, é impressionante, meu pai abria os vinhos e falava assim, e ela não bebe. Ela tomava a cerveja dela, assim, mas não tomava vinho. Ele falava, Zélia, experimenta aí, fala pra mim o que tem esse vinho. E eu acho também que o público feminino, na minha percepção, é mais aguçado para isso aí. É verdade. Acredito que sim. Então, vai muito da habilidade da pessoa. Eu acho que... E o sommelier, ele treina. Na verdade, é isso. É um hábito. Talvez até mesmo pela mulher cozinhar mais. Então, acho que essa questão de temperos, essas coisas, ela já tem, né? Um isso aí olfato faz mais, muito sentido. aguçado. Ou os próprios chefes de cozinha, chefes né? de cozinha, exatamente. Aí, você passando essa etapa de você identificar no aroma, você vai colocar o vinho em boca. Lá, eu já, né, produção? Já queimei a etapa aqui, ó. Deixar o vinho passear na boca. Aí as percepções que a gente tem o quê? Na língua a gente tem o doçor, a acidez, o salgado, e aonde a gente vai sobrepor na língua aqui, onde a gente vai sentir o álcool do vinho. Verdade. E se você fizer isso aqui, ó... Gente, eu não tinha percebido o salgado do vinho. Você deu uma... Dá uma chupada? Uma aspirada. Ou uma chupada. Você vai subir isso. Não é melhor não arriscar, eu vou pular essa etapa. E aí você vai ter essa percepção também de outras coisas que o vinho traz. Vai assim, ó. Olha, é verdade. É diferente.
entendeu? Da primeira Então, etapa. essa é a técnica, vamos dizer assim, bem profissional do que é uma degustação. Olha. Lógico que a nossa degustação lá na loja, a gente deixa o cliente muito à vontade. Então, você chega... Hoje a gente tem uma máquina daquelas de vinho, né? Então, o cliente, ele recebe o cartão, coloca o cartão e vai ter lá os vinhos disponíveis para degustação. E ele vai... Sempre tem um sommelier, a Sara, por exemplo, trabalha com a gente, o Wagner, eles estão ali instruindo o cliente que quer ter uma coisa mais técnica, né? E se dá, assim, uma degustação. Agora, esse aqui é o Malbec, certo? Certo. Agora toma um gole desse vamos aqui. Vamos pro outro. Aí a gente faz a mesma etapa aqui? Pode ser, pode ser. Como é que é? Eu já esqueci a primeira. Primeira, cheira. Você olhou, cheirou, você sentiu alguma coisa diferente de, tipo, tá estragado ou qualquer coisa? Não, não, mas é um cheiro bem diferente da outra. Agora você vai liberar aqui... Aqui o álcool. O álcool e os outros cheiros que ele tiver, né? Esse aqui ele já chorou menos. Ele é um vinho menos alcoólico. Esse aqui tem 14, 9 de álcool. Olha o Cassiano aqui se matando, gente. E esse tem 12,5 de álcool, que é o que você acabou de passar, ver a lágrima dele. Verdade. Você vai sentir. Agora a impressão dele na boca. Esse eu consegui, olha, eu nunca tinha percebido, acho que assim. Mas esse eu consegui pela primeira vez sentir um gosto de fruta. É. Vamos, outra coisa que eu queria despertar em você, falando em densidade, em corpo, desse para esse. Esse aqui é mais encorpado. Exatamente. Então, o que a gente tenta identificar é justamente isso. Mas aqui a gente está fazendo esse exercício da degustação. Mas às vezes você está passando para o teu cliente, que o cliente fala, poxa, o vinho, que nem o termo forte ou coisa. Você quer um vinho o quê? Você quer um vinho com um corpo mais leve? Isso, um corpo mais leve me chama atenção. Leva um vinho de uva marcelã. Por exemplo, eu vou comer peixe, sempre é vinho branco e rosé. Porém, você pode tomar com tinto. Os tintos mais leves com acidez mais alta. Então, a pessoa... E dependendo, obviamente, do peixe. Sim, né? tá. Se for um peixe simplesmente grelhado ali, obviamente, eu não aconselho. Apesar que gosto é gosto. Então, são essas situações que a gente vai passando para o público. Porque é o que eu te falei. Existe um público que quer aproveitar ao máximo e quer desfrutar no sentido do quê? Estudar. Existe um público consumidor hoje que ele quer tomar, gostei, bateu, legal e tá tudo bem. É isso aí que é a vida. Descomplica o vinho. Eu tô nesse público. Exatamente. Então, daí. Às vezes, para você ter essa percepção, só que a gente, na hora da venda, vai dando essa dica. É um vinho mais leve, é um vinho mais isso. Bom, e como é que então o vinho ele é classificado, é isso aí que você falou, como tranquilos e não tranquilos? Os vinhos tranquilos são os vinhos tintos, brancos, rosés, vinho do Porto. Esses são vinhos tranquilos. Os não tranquilos são os espumantes, que ele tem a borbulha, ele tem a perlagem, né? E os espumantes, ele é um vinho com gás carbônico. Então, isso o pessoal faz uma confusão, né? Acho que espumante é uma outra bebida, não é vinho, né? Não, exatamente, ele é um vinho, não tranquilo. E espumante, também lembrando, ele é o gênero. Às vezes a pessoa fala assim, você tem champanhe? Eu tenho champanhe. Eu tenho a Moët, eu tenho a Veuve Clicquot. Não, mas eu quero um brasileiro, eu quero... Não, então você quer um espumante. Porque depende muito das regiões que você produz. Isso é interessante, acho que muita gente confunde isso aí, viu? É. Bom, agora tem aqui a diferença entre vinho criança, reserva e gran reserva. Isso aí também é legal uma a gente coisa... saber, hein? Isso é uma coisa muito polêmica, porque às vezes a pessoa chega lá, eu quero um vinho só se for reservado. Aí eu falo, mas reservado para quê?
do que... Aham. Aí, reservado foi um termo comercial que o Chile inventou. Ah, tá. Na classificação, no mundo do vinho, quem usa muito essa classificação é a Espanha. O próprio Chile usa, mas aí o Chile comercialmente criou o reservado. A Itália, algumas regiões, a de Montaltino usa, eles têm os reservas dele. Reserva é o quê? É desde da tua videira, que você está produzindo, até o final de quanto tempo esse vinho vai ficar ainda em garrafa para ser comercializado. Eu vou ser prático. Brunello de Montaltino é um vinho muito icônico da Itália, da região da Toscana, Montaltino. Tá. Esse vinho, para ele ser da produção à venda, ele tem que demorar 5 anos. O vinhedo tem que ser um vinhedo específico, tá? Então aí ele vai para essa produção, ele passa meses estipulado em barrica e aí depois ele vai passar meses descansando em garrafa. A Espanha, quando ela fala em criança, é um vinho que pelo menos ficou 3 meses em barrica e mais um pouco de garrafa. Tá. Quando ela fala reserva, ela fala que são vinhos que passaram pelo processo e ficaram 6 meses até 2 meses entre barrica e garrafa, para aí ser comercializado, entendeu? E o Gran Entendi. Reserva são vinhos que ficam de 24 meses a 36 em barrica. Ele pode ficar, por exemplo, 18 meses em barrica e 18 meses em garrafa depois, dentro da vinícola, para aí ele ser comercializado. Então, dessa forma que ele pode carregar esse nome de reserva, Gran Reserva ou criança, desde que você respeite essas regras. Uma classificação de valores, o que que seria? O reserva, o gran O, reserva? o vinho que, obviamente, é produzido com menos tempo e o vinhedo dele é um pouco inferior, ele vai custar mais barato. Tá. Geralmente, se eu vou produzir o criança, eu vou usar essa metodologia. Eu não, óbvio, não é um vinhedo ruim, mas é um Entendi. vinhedo totalmente diferente do Gran Reserva. Então, Tá. geralmente, um Gran Reserva vai ser o vinho mais caro. Mais caro. Ah, legal. O criança mais barato, o reserva intermediário e o Gran Reserva acima. Bom, quero agora a gente quer uma aulinha prática aí, o que que combina, o que que harmoniza com o que a gente ouve muito falar, né? Ah, o tinto com carne, o branco com carne brancas. Como é que é isso, Zé? Explica pra gente, ó, temos aqui com doce também, né? Um doce, um Vamos com doce. queijos, que é bem Vamos lá. comum, né? A harmonização é uma coisa tão simples e muito lógica. O que acontece? Nós temos as harmonizações por similaridade e as antagônicas. Tá. Ou seja, a percepção no seu palato ela vai ser muito melhor quando você pega um Malbec e come com uma carne que tem a estrutura, como a bovina, e traz gordura. Tá. Por quê? Você está pondo uma comida, você está pondo num prato que tem estrutura, tem a gordura, tem tudo. E aqui também tem o quê? Eu tenho tanino, eu tenho acidez, que quando se encontram, elas conversam entre si. Tá, legal. Ninguém sobrepõe ninguém. Tá. A lógica da harmonização é essa. Por que o peixe, que é muito delicado, é uma carne mais delicada, principalmente o peixe do mar, que aí tem muito iodo, Sim. por que você não vai pôr ele com vinho tinto encorpado? Porque o vinho vai atropelar totalmente essa carne, você não vai sentir, e o do mar ainda, como ele tem essa coisa do iodo, o tanino metaliza na tua boca. Então fica um aspecto que não é legal. Entendi. Então eu sempre falo, a harmonização no vinho é uma coisa que não é uma frescura, aí não é ai, não sei o quê. É um mental desfrute do teu vinho e da tua comida. Tá. Então, por exemplo, aqui a gente tem um queijo, que é um prima donna, que ele tem a massa um pouco mais dura, mais curada. Isso. O ideal dele é com os vinhos encorpados. Tá, então aí a gente tomaria Com o Malbec. Malbec. Com o Malbec, Tá, tá? Você quer experimentar? quero. Então vamos lá. Opa. Tirar essa.
Ixi. Isso. Cortou um Pega aqui. pedacinho. Não, tá ótimo. Ficou bom? Ficou ótimo. Ficou? Ficou ótimo, excelente. Na verdade, aqui tem um gruyère. O gruyère, ele é um queijo, não com a massa tão mole como um brie, por exemplo, Aham. mas é mais mole que o Primadonna. Prima Donna. Então ele também vai legal com vinho com menos corpo, que seria o Marcelin. Tá. Então a lógica é essa. Por exemplo, queijo e vinho tinto. É uma harmonização? É uma harmonização. Mas queijo e vinho branco é muito mais harmonização. Por causa do frescor e da acidez. Olha, bom saber isso. E os queijos com a massa mais mole, a lógica também é essa. Não que não possa tomar. Sim, O gosto sim. é o gosto. Porque e ficou uma ficou bom. delícia, ficou ótimo. Os vinhos com a massa mais mole, você vai tender a tomar espumante, rosé e o branco. E os de massa mais dura, os queijos mais curados, aí você tende a tomar os vinhos mais encorpados ou até os mais leves, que não sejam tão encorpados, com vinho com a massa um pouco mais diferenciada. Que nem esse aqui. Esse queijo é bom, hein? Vamos ver. Vou pegar. Tá com água na boca aí, produção? Tá. Não, queijo. Isso, é. Ornou? Ornou. Com certeza. Mas eu gosto mais desse. Então quer dizer o quê? Que eu gosto de... O que quer dizer isso? Você gosta mais da harmonização ou você fala só simplesmente do vinho? Se bem que eu acho que eu gostei... Acho que eu gostei mais do queijo, né? Acho que não é o vinho, é o queijo. Faz sentido também, óbvio. Mas, assim, você vê que, primeiro, não sobrepôs um ao outro. Não, nenhum dos Dá dois. para você sentir o sabor do queijo e dá, o vinho. Dá, bastante. No encorpado, a mesma coisa. Por quê? O Prima Donna já é um queijo mais forte. Ele é um queijo com mais presença. Pro meu paladar, eu gosto mais desse aqui. Do mais encorpado. Agora, aqui, no caso da tâmara com o morango, aqui com esses vinhos que a gente tem, vai ser um pouco peculiar. Porque geralmente, mas a gente tem aqui a acidez do morango, que bate legal com os vinhos. Aí nós vamos ver, eu tô bem curioso para ver qual que eu vou gostar. Mas geralmente aqui seria uma harmonização para você fazer com vinho do Porto, ou você fazer com os vinhos de sobremesa, que são mais doces. Que aí é que a gente fala que é por similaridade. Mas existe a harmonização, que é a antagônica, que pode ser essa que a gente vai fazer agora. Tá. Por exemplo, o queijo gorgonzola, os queijos azuis, eles combinam muito bem com os vinhos doces de sobremesa, que é a antagônica que a gente fala. E a de similaridade que vai ser o doce com doce. Agora que nós vamos testar uma nova. Para mim vai ser nova e vai ser bom. Vamos lá. Você sabe que esses dias meu irmão tava falando que ele fez uma degustação na Espanha, pouco tempo atrás, e que o cara pôs um vinho tinto seco e era tâmara. Então vamos ver. Aí a gente vai ter que... Qual que você recomenda? O Malbec? Aí vamos nos dois. Então eu vou fazer nos dois. Pra mim deu bom aqui. Gostei. Né? Legal.
Olha, eu particularmente gostei dessa combinação, mas eu acho que com o Malbec ficou melhor. Apesar do outro ser bem frutado, essa aqui é a uva, qual que você falou que é? Chama Marcelin. Marcelin. Eu ficaria com a tua opção também. Malbec com a tâmara e o Achei que morango. casou melhor. Ficou bem legal. Ficou. Ô Zé, fala um pouquinho pra gente encerrar sobre esse vinho de mesa. Olha, o vinho tinto seco, ele é feito por uma uva chamada Vitis viníferas. Vitis viníferas é a Cabernet, a Merlot, todas essas uvas que fazem esse vinho. A uva americana, que ela é um outro Vitis, ela faz esse vinho de mesa, ela é muito usada para fazer esse vinho de mesa, que aí se faz o vinho suave, que faz aquela coisa da colonização do italiano, por exemplo, no sul, que é muito tradicional. Uhum. Não que eles não fizessem o famoso vinho de garrafão seco, Sim. mas é o tipo da uva que é diferente. E tem várias variedades, um tipo de uva, e outras, a vitiviníferas tem um monte também de variedade. Então, aquela história que vinho doce ali, esse vinho de mesa não é vinho, é mentira, né? Ele é vinho. Não, é vinho. Na verdade, assim, às vezes, comercialmente, pode ser até adicionado um tanto de açúcar, que aí é uma coisa que é até assim, é que eu falo, a tendência do vinho, do mercado do vinho hoje, as pessoas estão querendo saber a procedência do seu vinho. Uhum. Por falsificação. Hoje o descaminho do vinho está monstruoso e estão falsificando assim. É mesmo. Principalmente os vinhos argentinos, estão muito falsificados. É. E aí, o que a pessoa quer saber? O vinho é orgânico. Por que o vinho é orgânico? Não tem pesticida na lavoura, não tem nada. O sulfito, que é o conservante, não é adicionado, é o natural. Uhum. Então, existe uma tendência no mundo hoje dos consumidores, o francês mesmo, o jovem francês, ele está exigindo muito isso. Tanto é que caiu um pouco do consumo de vinho na França e foi justamente na idade do jovem. Porque eles querem saber muito mais sobre essa produção do vinho dele, o que ele está tomando. Entendi. E quanto mais natural, entre aspas, possível, eles querem vinhos mais leves, mais frescos. Então, não deixa o vinho de mesa, o suave, não deixa de ser um vinho. Mas ele é um vinho feito por um outro tipo de uva que não são as vitiviníferas que são feitos esses vinhos aqui. A gente ouve muito falar também de terroir, de Grand Cru. Grand Cru é um termo. Vamos lá agora. Grand Cru é um termo, as pessoas até perguntam. Nossa, mas eu vi um vinho lá, estava escrito Grand Cru no rótulo. A Borgonha tem uma classificação dos vinhos dela, dos vinhedos e dos territórios. Grand Cru é o ápice do vinhedo. Um vinhedo Grand Cru na Borgonha é onde se produz o melhor vinho da Borgonha. Então, aquele vinhedo, por várias características, ele é um Grand Cru. Depois tem o Premier Cru e os Villages. Uhum. Os Villages são localizações que tem na Borgonha, então ele é identificado por isso. Aí ele leva no rótulo o nome do município, por exemplo. Já os outros dois não, são pela qualidade, as outras duas classificações. O terroir é o lugar ideal que você vai produzir o vinho, que tem o solo, o fruto e a mão do homem. Por que a gente fala? Esse terroir é diferente do terroir. Se você pegar um Malbec produzido na Argentina, o terroir dele é totalmente diferente do Malbec produzido na França. Por quê? O solo, o fruto vai dar diferente e o cultivo que o homem vai aplicar é diferente. Então, dá uma diferença no paladar do vinho. Uma vez eu tomei um vinho australiano. Austrália produz ótimos vinhos de Syrah e Cabernet Sauvignon. Era muito Syrah, bons. isso mesmo. Né? Muito bons. Eu gostei. Gosto muito. Bom, pra gente, então, já estamos chegando ao final. Que pena, né? Que como eu falei, o vinho, que coisa, né? A gente longe, fica né? horas, que bacana. Por isso que a mulherada se junta para fazer clube do vinho, e né? Você sabe que no mercado de consumo, a mulher é assim com os homens e teve uma época que estava até acima na compra, tudo, é legal. Ô Zé, a Grand Cru aqui, então, fica lá no Euromarket, né? A gente está localizado no Euromarket, hoje a gente tem uma loja num novo conceito, nós mudamos lá dentro mesmo, ampliamos a loja
E em breve a gente vai estar operando com a loja e um bistrô dentro da loja. Uau, que Vai legal. ser Aí bem sim, legal. juntar então aí É, a gastronomia com o vinho, exato, que delícia. exato. Aí as pessoas vão chegar lá, vão poder tomar seu vinho, vai ter a parte de gastronomia, né? Entradas, pratos, vai ser bem legal. Bom, já diria Fernando Pessoa, a vida é boa, mas melhor é o vinho, né? Então, você concorda com isso? Opa! Saúde. Saúde! Zé, muito Eu que obrigada. agradeço. Foi um grande prazer ter você aqui. Nossa, eu só Então tenho a fica agradecer. aqui, olha, para vocês que querem conhecer, o Zé tá lá dando toda essa assessoria, tudo que foi ensinado aqui, ele ainda vai além, né? E eu quero provar aí essas outras, porque eu tô na massa aí, viu? A gente vai ficando nessas presas em Malbec, em Cabernet, não sei o quê. Ixi, o Nossa, Mondovina é esse é muito bom, muito deve bom. ter umas 1.800 uvas cadastradas hoje em dia. Olha que delícia, uma variedade grande lá, né? Ixi, demais. Que bom. Zé, obrigada então. Já espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Compartilha, tá? Não esquece de se inscrever no canal, aciona o sininho para toda vez que chegar ali um episódio novo, qualquer informações ali, cortes, tá? A gente agora com projetos novos, então você já recebe ali, o YouTube já te avisa, tá bom? E dá aquele likezinho pra gente, tá? Que é muito bom. Vamos ficando por aqui, agradecendo aos nossos patrocinadores, Sarto Store, Dias One Perfumaria Artesanal, Celas Gasparini, a sua cela de confiança, Laboratório Marlene Spir, como eu disse, pioneirismo, tradição, modernidade e qualidade é no Laboratório Marlene Spir. Sueli Mendes e também Arapuca. Obrigada, gente. Até quarta-feira que vem. Tchau!